Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Servir a Deus exige coração, responsabilidade, consagração. Em algum momento, pensar que servir a Deus não é apenas uma função, mas uma forma de viver. O capítulo 28 de Êxodo apresenta as instruções que Deus dá a Moisés sobre as vestes sagradas, que seriam usadas pelos sacerdotes que serviriam no tabernáculo. Deus chama Arão e seus filhos, Nadab, Abiú e Eleazar e Itamar, para exercer o sacerdócio. Eles seriam responsáveis por ministrar diante do Senhor e representar o povo de Israel no serviço espiritual. Esse lugar é o texto que estaremos lendo hoje, é um texto mais longo, é o capítulo 28. Vamos para as vestimentas dos sacerdotes. Capítulo 28. Pegue aí sua Bíblia e vamos à leitura. Chame seu irmão Arão e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confira dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, aos quais dei habilidade, que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São estas as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, um turbante e um cinturão, para que o sacerdote Arão e os seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça o colete sacerdotal de linho fino traçado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, trabalho artesanal. Terá duas ombreiras atadas às suas duas extremidades para uni-lo bem. O cinturão e o colete que por ele é preso serão feitos da mesma peça. O cinturão também será de linho fino, traçado de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em duas pedras de ônix o nome dos filhos de Israel, por ordem de nascimento. 6 nomes numa pedra e 6 na outra. Grave os nomes dos filhos de Israel nas duas pedras, como o lapidador grava um selo. Em seguida, prenda-as com filigramas de ouro, costurando-as nas ombreiras do colete sacerdotal, como pedras memoriais para filhos de Israel. Assim, Arão levará os nomes em seus ombros como memorial diante do Senhor. Faça filogramas de ouro e duas correntes de ouro puro entrelaçadas como uma corda e prenda as correntes às filigramas. Faça um peitoral de decisões, trabalho artesanal. Faça-o como colete sacerdotal, de linho fino traçado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Será quadrado com um palmo de comprimento e um palmo de largura e dobrado em dois. Em seguida, fixe nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira haverá um rubi, um topázio e um berílio. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe. Serão 12 pedras, uma para cada um dos nomes dos filhos de Israel, cada uma gravada como um selo com o nome de uma das 12 tribos. Faça para o peitoral correntes de ouro puro traçadas como cordas. Faça também 2 argolas de ouro e prenda-as às 2 extremidades do peitoral. Prenda as 2 correntes de ouro às argolas nas extremidades do peitoral.
e as outras extremidades das correntes, as duas filigramas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Faça outras duas argolas de ouro e prenda-as às outras duas extremidades do peitoral, na borda interna, próxima ao colete sacerdotal. Faça mais duas argolas de ouro e prenda-as na parte interior das ombreiras, na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. As argolas do peitoral serão amarradas às argolas do colete com um cordão azul, ligando o peitoral ao cinturão para que não se separe do colete sacerdotal. Toda vez que Arão entrar no lugar santo, levará os nomes dos filhos de Israel sobre o seu coração, num peitoral de decisões como memorial perante o Senhor. Ponha também o Urim e o Tumim no peitoral das decisões para que estejam sobre o coração de Arão, sempre que ele entrar na presença do Senhor. Assim, Arão levará sempre sobre o coração, na presença do Senhor, os meios para tomar decisões em Israel. Faça o manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, com uma cobertura para a cabeça no centro. Ao redor dessa cobertura haverá uma dobra tecida como uma gola, para que não se rasgue. Faça romãs de fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto, intercaladas com pequenos sinos de ouro. Os sinos de ouro e as romãs se alternarão por toda a volta da borda do manto. Arão o vestirá quando ministrar. O som dos sinos será ouvido quando ele entrar no lugar santo diante do Senhor e quando sair, para que não morra. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Estará sobre a testa de Arão. Assim, ele levará a culpa de qualquer pecado que os israelitas cometerem em relação às coisas sagradas, ao fazerem todas essas ofertas. Estará sempre sobre a testa de Arão, para que as ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Faça a túnica e o turbante com linho fino. O cinturão será feito por um bordador. Faça também túnicas, cinturões e gorros para os filhos de Arão, para conferir-lhes honra e dignidade. Depois de vestir seu irmão, Arão e os filhos dele, unja-os e consagre-os para que me sirvam como sacerdotes. Faça-lhes calções de linho que vão da cintura até a coxa para cobrirem a sua nudez. Arão e seus filhos terão que vesti-los sempre que entrarem na tenda do encontro ou quando se aproximarem do altar, para ministrar no lugar santo, para que não incorram em culpa e morram. Este é o decreto perpétuo para Arão e para os seus descendentes. Para essa função, Deus orienta que sejam feitas vestes sagradas, que deveriam refletir honra, beleza, santidade no serviço ao Senhor. Uma das peças principais era o éfode, feito com fios de ouro, linho fino e tecidos coloridos em azul, púrpura e vermelho. E sobre os ombros do éfode ficariam duas pedras de ônix, com os nomes das 12 tribos de Israel gravadas nelas. Esse detalhe simboliza que o sacerdote carregava o povo diante de Deus. Uma outra peça importante era o peitoral do julgamento, uma peça quadrada adornada com 12 pedras preciosas, cada uma representando uma das tribos de Israel. Esse peitoral ficava sobre o coração do sacerdote. O texto descreve também o manto azul que deveria ser usado debaixo do éfode. Na sua borda havia pequenos romãs feitos de tecido e sinos de ouro. O som desses sinos indicava
quando o sacerdote estava ministrando no tabernáculo. E um outro elemento significativo era a lâmina de ouro, colocada na fronte do turbante do sacerdote com a inscrição: Santidade ao Senhor. Essa frase lembrava que aquele que serve a Deus deve viver em reverência, dedicação, pureza de coração. Além dessas peças, também são descritas as túnicas, os cintos, os turbantes, que completariam as vestes sacerdotais. Cada detalhe apontava para um princípio importante, o serviço a Deus, que envolve aí a preparação, a responsabilidade e o compromisso espiritual. Servir a Deus é um chamado. Deus escolhe Arão, seus filhos, para o sacerdote. Cada pessoa também pode viver um chamado para servir a Deus através das atitudes e do cuidado com as outras pessoas. E o serviço espiritual, ele envolve responsabilidade. Essas vestes representam a honra, a dedicação, porque servir a Deus envolve integridade, caráter, compromisso com aquilo que é correto. E carregar tudo isso, né? Porque o sacerdote leva todas as tribos aí sobre os ombros, sobre o coração. Isso ensina da importância da intercessão, do cuidado, da empatia com as pessoas. E aqui eu aproveito para te convidar para vir fazer parte do nosso grupo de intercessores. Aqui abaixo sempre tem os nossos links. E você pode ser também um intercessor. Quem sabe você é aquela pessoa que gosta de orar, de interceder por outras pessoas. E no nosso grupo de intercessor, nós só oramos pelos pedidos, pelos propósitos do mês, e você pode ser parte dele. Continuando a olhar para as lições que tiramos desse texto aqui a santidade é um estilo de vida. Santidade ao Senhor. Lembrava que a vida do sacerdote deveria refletir essa dedicação a Deus. A fé se expressa nas escolhas do dia a dia. Então, no nosso cotidiano, muitas vezes pensamos que servir a Deus acontece apenas lá no templo, em momentos religiosos, em cultos, em serviços quando eu estou lá, mas servir a Deus também se manifesta em como eu trato as pessoas, nas decisões que eu tomo no dia a dia, na maneira que eu conduzo a minha vida. E aqui está esse ensino, porque isso envolve caráter, envolve compromisso. E aí é a hora de eu me perguntar se eu tenho vivido essa fé só como crença ou também como um compromisso e também como representar valores de Deus no dia a dia, através da minha vida, do meu serviço, do cuidado comigo, do cuidado com o próximo. Porque quando o coração está consagrado a Deus, nossas atitudes se tornam o reflexo da presença dele na nossa vida. E aqui fica esse momento de reflexão. Sim, eu tenho vivido essa fé. Como eu tenho vivido essa fé? É só uma crença? Ou é um compromisso de representar Deus aqui na terra, como Arão fazia? Que ele abençoe sua casa, sua família, que ele te dê esse lugar de parar para pensar, meditar na palavra, escolher pequenas atitudes para adicionar ao seu dia e crescer como filho, como filha, como cristão que escolheu andar com Deus e representá-lo aqui nessa terra. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.